Boa tarde a todos e todas. Gratidão enorme por vocês estarem aqui. Nós somos do Instituto Camille Luiz Taliberti e hoje vamos conversar sobre tragédia e poética, porque a gente acredita que a arte que vem dessas pessoas maravilhosas que estão aqui conosco, que estão lá embaixo na exposição, elas trazem para nós sempre um alerta, uma cutucada mesmo do que significa toda essa questão da mineração. E eu acho que a arte é uma forma da gente falar de uma maneira que toca o coração das pessoas, né? De uma forma bem mais leve, se é que esse assunto é leve. Esse assunto não é leve. Mas eu agradeço imensamente vocês aqui e quero também que vocês estejam conosco no dia 25 de janeiro. A gente vai estar na Avenida Paulista com a Rua Pamplona. Vamos fazer uma performance que começa no máximo às 11 horas para lembrar e homenagear todas as vítimas da tragédia, né? O que a gente faz no Instituto, ele é voz. A gente quer falar sobre isso para que isso não seja esquecido e principalmente para que a morte de todos eles não tenha sido em vão. Isso para nós é o principal. A morte deles não pode ter sido em vão, né? Para que tragédias como essa não aconteçam, para que pessoas não passem aquilo que a gente passa. Enfim, é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Gratidão enorme à Matilha Cultural, gratidão à Marina, que é a nossa coordenadora de eventos, a Isadora, que é a nossa curadora da exposição. Muito obrigada. Gratidão muito por estarem aqui. Obrigada. Senta aqui, gente. Vale. Eu acho que eu queria começar hoje pensando na montanha, assim. E aí, um convite a gente se entender como montanha. Então, o que é ser montanha, né? É ter um monte de camada, é ter um monte de cor, é ter um monte de vida dentro da gente, é ter um monte de personalidade. E aí, quando uma montanha é minerada, ela é vazio também. E a gente é vazio também. Morando em frente a uma mineradora, eu tenho certeza que o vazio me forma. Que o vazio é parte do meu solo, tanto quanto a vida que cabe em mim. E aí eu fico me perguntando aonde que entra a tragédia, assim, aonde que entra a tragédia desse vazio? É tragédia? Será que esse é o melhor jeito de se referir à tragédia? Tragédia vem de um estilo de teatro grego. Então, que remete a gente a uma ficção, né? A algo inventado. E que termina com uma fatalidade. Mas ainda assim é parte de um lugar de ficção. Que eu acho que é muito parte, vai muito na linha do que a Vale gostaria que a gente comprasse. Que a gente acreditasse mesmo que é uma ficção, que está longe, né? A estratégia do distanciamento. Assim. Mas esse vazio está ali, esse vazio forma. E aí, quando eu penso na poética, para mim vem muito um lugar de, será que vários vazios juntos? Será que a gente consegue se preencher? Será que a gente, como rede, a gente consegue encontrar outras formas que não seja marrom seco? Será que a gente consegue reinventar esse lugar da dor? E entender que isso não é ficcional? Entender que o que está marcado ali, aquelas linhas que a mineração causa na montanha, e a entendendo a montanha como a gente também, o que é que pode surgir a partir disso? Porque o vazio também não define uma montanha, ainda que ela seja minerada. Ainda que a gente esteja passando pelo buraco mais profundo que um trauma pode causar, que é um trauma do luto, né? O luto
o luto da montanha que a gente é, assim, o luto desse sangue que começa a escorrer. Será que a gente quer ser definido? Será que a gente pode ser definido pelas nossas cicatrizes? O que vem dessas cicatrizes? O que vem depois dessas cicatrizes? E será que a gente já está nesse depois? Me parece que não, também. Acho que é uma ferida aberta e que, em algum lugar, vendo a gente aqui hoje, vendo essa exposição, vendo a Helena, tem algum lugar desses vários vazios que me parece possível de imaginar um solo novo, um solo diferente. Não deveria ter que. Isso não é romântico. Né? Ontem eu fiquei pensando que eu falei sobre as raízes que estão ali quebrando concreto. Não deveria ter que. Né? A gente faz. Né? A gente desobedece, a gente teima. E aí a gente, montanhas, né? Nós, cada um dentro de si, dentro das suas próprias tragédias individuais. E como é que a gente traduz isso para o mundo? Né? Como é que a gente vira paisagem do outro? Como é que a gente quer ser visto? Como é que a gente quer ser lido? E aí não é a gente só indivíduo, é a gente coletivo. Brumadinho e a mineração, Brumadinho, Mariana, África do Sul, Amazônia, é uma dor coletiva, é um luto coletivo, uma memória e é uma identidade coletiva, assim. E aí, a gente está nessa mesa, nesse círculo que para mim é de muito preenchimento e de muita fé, assim, de muita vontade de aprender. Liz, vou começar de cá para cá hoje. A Liz, que é uma grande amiga, minha cunhada, e uma artista que eu admiro muito, que tem uma capacidade poética de transmutação e do íntimo, de transmutação do íntimo, do que é o íntimo e o mundo. A Shirley, que para mim é um futuro possível, um presente possível, uma presença, assim. Na hora que você olha no meu olho, eu fico... Isso é o planeta olhando para mim, assim. Me sinto mesmo. E uma força ancestral. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ser mesmo. É a Cris, que é roteirista e que transformou, né, em personagem, em filme, na sétima arte, que levou para o mundo uma outra ótica, né, enfim, uma outra realidade possível do que se escorreu, né? E Tivei, que também é um grande amigo, muito querido e um mestre. Quero ouvir um pouco de vocês, qual que é a relação entre esse sistema adoecido, esse sistema trágico e criminoso, e também uma provocação. Será que isso é uma contradição? Será que tragédia contradiz crime? E qual é o processo de poetizar, assim, né? De entender a poesia como um ato de resistência e transfigurar esse luto e luta em um novo solo fértil possível. Tá preso no... mais cedo. Boa tarde, gente. Acho que eu vou começar a dizer que eu tô nervosa, porque assim, também a coisa vai se dissolvendo no tempo, assim, quando já vi de cara. Acho que vai ser importante também, para agradecer muito você, Helena, ao Instituto, a todo mundo que veio. Eu acho que é comovente para a gente, assim, produzir e poder compartilhar e sentir que o que a gente faz ecoa, né? Eu quero fazer um recorte que eu acho que vai ser importante, assim, na minha fala, que é
isso, assim, de onde eu me formo, né? Eu sou uma mulher branca, de classe média, que nasceu e foi criada numa família neoliberal, que se politizou muito tardiamente e que algumas das questões foram surgir na vida adulta mesmo, assim. Estudei numa escola particular e é isso, uma vida de classe média que eu acho que muita gente aqui compartilha. E o meu trabalho, assim, ele sempre foi muito autorreferenciado, assim, sempre foi... É isso, eu venho de uma família mononuclear, então eu sinto que a minha arte, o que eu produzo, é desse lugar muito íntimo, em negociação com o mundo, assim, mas sempre foram dramas muito íntimos, né, assim, as coisas que me atravessam e que me formam, inclusive o ser mineira, porque eu acho que ser mineira e ser chamada de mineira o tempo todo é uma convocação de um imaginário que realmente nos modela, assim, quando a gente pensa no que é a função de alguém que minera, né? Assim, esse imaginário de que o que é precioso está muito no profundo e que para você colocar isso no mundo precisa de muita dor e extrair, cavucar ali com a unha até tirar. Isso é um imaginário que eu acho que dá um tom melancólico ao mineiro e a Minas Gerais, assim. Para quem teve na exposição ou ainda não teve a oportunidade de visitar, mas que vai sair daqui e vai lá, a minha obra é um grande tecido onde eu bordo nomes das vítimas fatais, de Mariane Brumadinho, e do lado tem um livro do Drummond. E enquanto eu bordo, vocês são convidados a sentar e ler pra gente, assim. E a escolha do Drummond passa por esse lugar. Eu acho que ele é uma pessoa que, assim, talvez tenha conseguido da maneira mais simples e profunda e bonita da palavra, porque a gente não consegue dar, assim. Acho que esse vazio que você fala, ele como ninguém dá conta de destrinchar, né? Enfim, e aí, depois de feito esse recorte, hoje eu fiquei pensando muito, assim, no que eu teria para trazer, assim, que, não sei, que pudesse ecoar, né? E, de alguma maneira, ser fértil, assim. Eu acho que, quando acontecem as tragédias, assim, que eu entendo, eu não sei se tragédia e crime são palavras que se contradizem ou que se somam, porque também como eu acho que a palavra é viva, pelo menos a forma como tragédia se assenta dentro de mim, um crime e tragédia, talvez somar isso podia ser bom, assim, fala mais sobre a imensidão da dor e do tamanho do fato, mas isso é como se assenta em mim, né? Não elimina o crime, a palavra crime. Mas eu acho que tem um antes e depois desses acontecimentos. E me parece que tem um antes e depois para todo mundo que está aqui presente, né? Assim, todo mundo que veio visitar e que veio produzir para a exposição e que os artistas que participam, todo mundo que veio visitar. A gente não está aqui para consolar a Helena, para consolar os parentes, para consolar as pessoas que perderam diretamente uma vítima. A gente veio porque a gente sente como um trauma coletivo, porque alguma coisa aconteceu dentro da gente depois que esse marco acontece, assim. E, enfim, eu acho que que os meus trabalhos que falam sobre mineração e que falam sobre as tragédias, sobre os crimes, eles continuam sendo muito íntimos. Tem um rompimento interno, assim, que permite que eu saia também de um pensamento muito individual, desses dramas muito individuais, para me ver em rede, para me ver em comunidade, para me ver em coletivo, e entender que essa é uma dor compartilhada.
Agora, tem uma coisa que eu acho que é um convite para a gente pensar e que eu sinto que é uma movência assim, interna, é que a morte, ela é inerente à vida, né? Então, é um fato da vida. Mas eu acho que para esse trabalho, principalmente do bordado dos nomes, uma coisa que se fez muito urgente para mim foi que essas pessoas não fossem resumidas à maneira como elas morreram, assim, à morte. Né? Se estamos aqui é porque a gente sofreu uma combustão do encontro com essas vidas. Então, eu acho que é importante que a gente pense também que somos quem somos hoje pelo encontro, por essa combustão do nosso encontro com essas vidas. E aí eu acho que a mim, pelo menos, tem um lugar que é de pensar que ali, quando, né, essas vidas são ceifadas, a matéria desaparece, a matéria virou outra coisa, mas a potência de vida não. E que se a gente está aqui hoje, é porque a gente está podendo ser canal da potência dessas vidas também. A gente não estaria aqui hoje falando e se movendo e produzindo e pensando e tentando fazer com que isso ecoe, se não fôssemos atravessados pela potência dessas vidas. E aí eu acho que toda vez que a gente parar para sentar, para ler, para conversar, numa mesa de bar, numa mesa como essa que a gente está, sozinha dentro de casa, escrevendo, lendo sobre isso, vamos estar sendo canal para a potência dessas vidas. Assim, essa potência vai estar se manifestando. E eu acho que essa experiência assim, a gente tem números muito assustadores, né? Então, tem essas 292 vítimas diretas fatais. Hoje a gente tem, eu peguei o relatório, eu tenho trabalhado muito com os números da Agência Nacional de Mineração. E aí o relatório que sai no dia 1º de janeiro desse ano anuncia 927 barragens de rejeito de minério, 92 delas em estado de alerta, em algum nível de emergência, 3 em estado máximo, iminente de rompimento. As 3 em Minas Gerais, e pelo menos até 2035 a gente está com esse risco iminente de rompimento. Né? Então vivemos em um campo minado. Essa é a nossa história. Né? Isso diz respeito a todo mundo que está aqui. São Paulo, inclusive, tem 4 barragens com nível de alerta. Não é esse nível máximo, mas isso diz respeito a todo mundo. Assim. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que passar por essa experiência de visitar essa exposição e de estar aqui sentado é um convite a sair da informação, a entrar um pouco nessa experiência mesmo de, não sei, de enxergar, por exemplo, pela foto da Júlia, o que é uma mina a céu aberto, né? Ou assistir o seu vídeo e entender um estupro de corpo e um estupro de terra, né? Mas viver isso na experiência e sair só da informação, assim. E acho que é um convite também a pensar nisso, assim, como cada um de nós somos canais para que essa potência de vida de quem não pode estar aqui continue se manifestando, assim. Tá bom? Uau! Som, parece que tá bom. Nossa, que cor. Vou pedir licença para poder falar, porque eu estou num espaço que eu represento o meu povo de fala. Então, gostaria de agradecer as 2 crianças que estão aí no fundo. Mais 3. Obrigado por vocês estarem aqui. Toda vez que a gente realiza um trabalho, principalmente eu, quando eu estou num espaço em que a gente vem trazendo um pouco da história,
do povo nosso e que elas se apresentam, esses seres de luz, só responde para nós que nós estamos no caminho certo e adequado da luta e do lado certo. Então, as crianças são um ponto de luz, de cura, que mostra para nós, nos momentos onde nós estamos, que nós estamos do lado certo da história. Então, gratidão imensa a vocês por estarem aqui hoje. Muito obrigada por trazer essa felicidade no meu coração. Ereré é uma saudação grande, maravilhosa, que meu povo faz sempre quando a gente está diante das pessoas. Então, quando a gente fala ereré, a gente procura escutar o ereré das pessoas que estão aí também. Então, ereré? Muito obrigada. E antes disso, eu começo o meu pedido de licença assim. Licença também, Timei, para a espiritualidade do seu povo. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Salve todas as vidas, todos os espíritos presentes. Peço licença para entrar no espaço de fala das pessoas também que sofreram e ainda sofrem com tudo que a gente está vivendo e vendo aqui nessa exposição. Piconha jicura ina inata crutete tupina nim paren maquiam nim paren maquiam nim paren maquiam. Sons que curam. Independente de qualquer coisa que aconteça no planeta, em termos de crime, nós somos um povo milenar. Nós somos ancestrais. Creme cabeça na terra. Borum, a essência da humanidade, a essência do ser humano. Isso é o significado da história e do corpo do meu povo. Porque o corpo do meu povo é um corpo-arte. E um corpo-arte é um corpo que ecoa. E um corpo que ecoa é um corpo que vibra. Vibra água, vibra terra, vibra sons, vibra esperança. Mesmo diante de todas as atrocidades provocadas ao longo do processo histórico que todos nós, povos indígenas, vivemos 24 horas por dia. Então a gente já conhece muito bem quais são todos os processos da colonização do nosso país, não é mesmo? São mais de 500 anos de luta dos povos indígenas, são mais de 500 anos de luta, né, tentando mostrar para a sociedade que nos rodeia o quanto é importante o eco da voz. Mas antes de ter o eco da voz, a gente precisa ter o entendimento da escuta. Então, diante de todo o processo da colonização, de tudo que aconteceu no nosso planeta e no nosso país, como não teve o sentimento da escuta, nós estamos passando por isso tudo que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não escutaram os originários da vez. E aí estão vivendo crimes, estão vivendo problemas. Não só problemas ambientais, mas problemas políticos, psíquicos, espirituais, estruturais, coletivos, individuais. Tudo devido ao fato de não ter o processo da escuta. Quem sabe escutar, sabe falar. Quem sabe escutar, sabe ecoar. Imagine se eu não tivesse o meu processo de escuta com o meu pai, com a minha mãe, com os meus ancestrais. Com certeza eu não estaria falando a minha língua aqui. Porque não existe algo mais sagrado para um povo indígena do que a sua língua originária. Que é algo que é um escudo de luta diante de todas essas guerras que nós estamos vivendo hoje. E quando a gente se depara com tudo isso que a gente está vendo, em termos de crime, em termos de estupro territorial, estupro psicológico, estupro carnal, espiritual, é algo que dói,
e que realmente provoca o vazio. Mas então, de que forma transbordar o vazio? A gente transborda o vazio aprendendo a escutar nos momentos mais difíceis da vida da gente. É naquele momento que você consegue se encontrar, sabe? O meu povo luta há mais de 200 anos contra todo esse processo de mineração. A linha férrea corta todo o nosso território, rasga ele no meio. E todo dia, 24 horas por dia, de segundo por segundo, a gente escuta a buzina do trem passando. E o trem carregando todo o sangue da terra, 24 horas por dia, passando no nosso território. É muita tristeza. E quando esse crime de 2015 aconteceu, que trouxe o silêncio e esse vazio para dentro da nossa comunidade, em que você não escutava mais os grilos cantando, e que no dia pararam todas as espécies de peixe na nossa frente, no nosso território, e que cada um de nós podia andar por cima dos peixes e atravessar do outro lado do rio. E aquela imensidão de ser vivo morto. Eu fico imaginando, será que esse é o vazio? Ou será que esse é o cheio? E o silêncio pairou no meu povo. E o cheiro da morte tomou conta da nossa vida, mais forte do que era antes. Porque eu sinto o cheiro da morte todos os dias. Mas como é conviver com esse cheiro da morte? O que é isso? O que significa? De que forma lidar com isso? E ainda continuar seguindo e traçando um caminho, levando a verdade para as pessoas. De que forma trazer essa história de luta, de resiliência e resistência do meu povo como um ato da realidade do nosso país e do planeta. Porque até então, tudo isso está ligado à questão política. Ei, mas espera aí, política? Aí uma palavra que não fomos nós que criamos, política. Mas até então, o que acontece? Vem nós, novamente, os povos indígenas, aqueles que só vivem repetindo as palavras e que nunca mudam. Ocupando esses espaços para levar para as pessoas o entendimento do que é realmente trabalhar com isso. Como nos organizarmos diante de toda essa amplitude destrutiva que está acabando e estuprando o nosso corpo todo dia. É muito dolorido, sabe? Eu chegar aqui e ainda dói para mim entrar ali dentro. Dói, porque eu sinto as pessoas que não estão aqui em carne mais. Mas em outros espaços elas se encontram, mas dói, porque a presença traz saudade. Mas e a saudade é o vazio? E todo dia a gente vive isso, a perda, sabe? Porque a gente tem um irmão morto diante de nós 24 horas por dia, que é o Rio. Por uma empresa que nunca é penalizada pelos crimes que comete, que é a Vale. Por uma empresa que estupra a mente das pessoas e traz aí um transtorno psicológico 24 horas por dia. Porque não é só uma barragem estourar e matar um rio, matar pessoas. É o ato da barragem estar presente ali e a todo momento você não dormir em paz, sabe? Isso já é um crime também, psicológico. E que ninguém fala sobre isso, né? Crime político psicológico ambiental, provocado pela Vale, companhia de mineração majoritária de todas as outras empresas do nosso país. Só muda o CNPJ, né? Mas ninguém gosta de falar isso. Mas no momento que a sociedade que está nesses espaços, principalmente onde tem essas centenas de mineradoras, começar a ter entendimento da água que bebe, ou
Pensar que, opa, eu sou ser humano, eu bebo água e como terra todo dia. Talvez o pessoal acorde, né? Antes que seja tarde demais. Tá aí. Preencher o vazio, transbordar o vazio, ou estar com o vazio. O que significa isso, né? Porque diante da história, se a gente for discutir o vazio, o meu povo vive isso há muito tempo, sabe? É colonização, é estupro rápido das mulheres, é corpo sendo raptado para análise científica na Alemanha, ditadura militar, porque meu povo teve um campo de concentração dentro da nossa comunidade, em que recebia povos indígenas de outros estados para cumprir pena dentro do nosso território. Guerra decretada, como eu falei aqui ontem, 13 de maio de 1808, uma guerra escrita e decretada, um decreto feito. Eu sou filha de exilado, meu pai foi exilado, meu povo sofreu exílio, meu povo sofreu com a ditadura. E a Companhia Vale de Mineração ajudou a prática do exílio na época. Pegando os meus parentes, enfiando dentro de um vagão de trem que carregava boi para levar para Ipatinga, para levar para perto de Goiânia. Tudo tem o dedo dessas empresas que destroem. Então, à medida que passa, se a gente não cair na real e ter entendimento do que está realmente acontecendo, essa ditadura, ela não vai parar, porque ela é vigente, ela acontece todos os dias. Só muda a fase, mas ela é viva. E aí, quando a gente se encontra nos espaços que a gente pode transformar, tentar transformar a luta contra esse tipo de crime em arte, é algo mais massacrante ainda. Porque a gente tem que visitar um sagrado da gente tão amplo que vocês não têm noção do que é isso. Principalmente para mim, como uma mulher Krenak. O projeto Sons que Curam, ele foi feito em 30 dias. A gente saiu desde o espaço onde foi totalmente arrebentado pela mineração até a regência no mar. E a cada ponto desse espaço tinha um processo de escuta. Toda a sonora desse projeto foi feita através da escuta daquele espaço. E o que aquele espaço, aquele sentimento está trazendo de som de cura para a gente e para as pessoas que estavam nesse projeto. E aí a gente se organizou. As produtoras desse projeto são 2 mulheres autistas, que eu tenho a honra muito grande de estar junto a elas com toda essa organização, né, da produtora terrestre, Caliane e Carol. E eu me orgulho muito porque o processo da cura não foi só para elas, foi para mim também. Porque a gente vive cura 24 horas por dia, independente do lugar onde a gente está. E é assim que a gente segue, levando adiante essa forma de entendimento do planeta, do mundo, de que forma se conectar com isso tudo, de que forma estar aqui, de que forma ser aqui. Ou a gente acorda agora, ou então sinto muito. Quando a terra abrir a boca dela para cobrar mesmo, não vai sobrar ninguém. E quando a terra cobra, ela não cobra daquele que errou, daquele... Não, ela não separa ninguém. É todo mundo que vai. Mas aí, dentro do processo da espiritualidade, principalmente do meu povo, a gente sabe que aquele que fez certo e que lutou de verdade, vai voltar, sabe? Mas volta diferente. Não volta como ser humano mais. Volta diferente. Pode voltar até como uma folha de uma árvore, mas a gente volta. Resta saber da sociedade que se polui, que passa pelo processo da corrupção, que vende os seus direitos para essas empresas, que faz aquele complô de aceitar as migalhas que elas dão para você não lutar pelo seu direito como ser humano dentro dos espaços jurídicos cabíveis. Resta saber se essas pessoas vão voltar. E eu tenho certeza que eu vou voltar.
Eu morro lutando, mas eu morro em paz. Enquanto existir um Krenak nessa terra, a gente vai falar dos crimes que essas empresas estão cometendo no nosso estado e no planeta todo. Enquanto existir um Krenak, vai haver luta. É sobre estar aqui, é sobre viver aqui. Obrigada. Oi, som. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Cristiane Tassis, eu sou roteirista de um filme chamado Lavra, que aborda os impactos da mineração no Estado. O Lucas, nosso diretor, está ali presente. Eu fico muito honrada de estar aqui e com esse instituto, porque essa coisa de espalhar sementes, né, são questões que a gente vivencia desde que a gente existe em Minas Gerais, que a mineração é um poder paralelo, assim. Ela tomou essa visibilidade horrível nesses 2 crimes, mas desde então a gente sofre com a presença dela em todos os espaços, assim, nas estradas, nas relações, na paisagem, principalmente. E você falou de montanha. A palavra que me veio desde o início do projeto, que começou quando, né, eu vi na televisão o rompimento de Fundão, a palavra era entranha, que é a palavra que rima com montanha, mas assim, desde então eu fui seguindo essas entranhas de Minas, e que é o avesso da montanha, né, onde a gente via uma paisagem, criava uma identidade, aquela coisa do Drummond, de Itabira, né, ser um retrato na parede como dói. Isso foi tomando conta da minha vida, essa época que eu saí viajando pelo estado para conhecer as pessoas, entender o que tinha acontecido. E a outra palavra que começou a me guiar também era a coisa de ser atingido, da gente entender que todo mundo é atingido pela mineração, não só as vítimas e as pessoas que sofrem diretamente com esse luto, mas é uma coisa que quando as pessoas vão tomando consciência que essa é uma luta global, que essa é uma questão que todo mundo é atingido de várias formas, isso foi me guiando, assim. E no meio disso, como se, né, a gente começou a pesquisar em 2015 e veio o horror de Brumadinho, tipo, no meio do tanto de horror que a gente estava descobrindo nas cidades, na maioria das cidades de Minas que sofrem com impacto, tendo rompimento de barragem ou não, porque poeira, paisagem, montanha que não existe mais, cachoeira que a gente ia, não pode mais entrar, o estado todo cheio de placas, você não pode mais entrar em lugar nenhum, virou uma zona de autossalvamento, né, que eles chamam, tipo, salve-se quem puder, as você anda por Minas hoje, sempre tem uma placa lá, assim, rota de fuga. E é uma loucura, porque você fala, você vai fugir para onde? Assim, você não sabe para onde que você vai. Assim, já tive em várias cidades que eu gosto de viajar ainda, conversar com as pessoas e assim, olha, se tocar a sirene, se romper essa barragem, você corre para onde? Ninguém sabe, assim, não tem um treinamento das pessoas. Então a gente vive esse tipo de terror subliminar, às vezes, assim, né, de você estar num lugar e de repente está lá, rota de fuga. O estado virou um grande pátio de mineradora, e a gente sabe o que foi feito com o pátio da Vale, né? Assim, eu tenho uma relação muito íntima com a Vale, minha mãe era professora da Vale no interior,
e na época era estatal, a gente tinha, assim, a gente, família classe média baixa, a gente tinha orgulho da Vale, sabe? E depois, não, a Vale era uma mãe, né, assim, a mãe que, o mesmo uniforme que eu via da minha mãe dando aula, eu fui ver em Brumadinho, nos atingidos. Então, é uma dor, eu não vivi um luto como outras pessoas viveram, assim, de parentes e tudo, que eu acho inimaginável, mas eu tenho essa coisa não vazio, acho uma coisa cheia, transbordando, assim, sabe, de você não conseguir lidar com aquilo, apesar de acompanhar os movimentos sociais, de ter escrito esse filme, que a gente conseguiu, né, traduzir um pouco do que acontece em todo o estado de Minas Gerais, mas fica assim, essa entranha, assim, parece que você vai entrando num órgão gigante, assim, e uns órgãos boiando, assim, com sangue, sabe, com terra, essa terra vermelha de Minas. Então, é importante que esse assunto e que essa justiça aconteça, que esse assunto não seja esquecido e que saia de Minas também, né? Tem Maceió agora acontecendo. Então, foi uma poética muito marcada por esse sentimento que a gente chama de solastalgia, que é essa perda de um lugar que você gostava e essa referência que você tinha de um lugar que não existe mais. Assim. E é sempre assim, vamos numa cachoeira em Conceição do Mato Dentro, por exemplo, que hoje a Anglo-América faz horrores lá. E aí, de repente, a Conceição virou uma cantina da Anglo-América. Todos os lugares vão virando cantinas de mineradores, espaços privados. Então, o que eu posso acrescentar aqui é dentro deste lugar de uma pessoa que viu o seu lugar de origem virar uma empresa, assim, sabe? Que você não tem lugar nessa empresa. E eu fui seguindo esse rastro da Lama, do Rio Doce, que era o rio da minha cidade, de Governador Valadares, que não é uma cidade que tinha mineração diretamente, né? Assim, passa o trem a vida inteira, mas, né, não tinha extração. E aí fui entrando nessa locomotiva, assim, meio trem fantasma, assim, sabe? Então, mas o inverso da lama, da palavra lama, é a alma também, sabe? Então, acho que é um tempo que a gente também pode buscar a alma das coisas e das pessoas através de toda essa paisagem fantasmagórica e de todas essas perdas que existiram em Minas Gerais. Basicamente. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes. Eu vou falar na minha língua primeiro, né, que é uma coisa que eu sempre faço, e também pedir permissão através de música, né? O meu povo, a gente canta muito. Então, me vejo para que penepuri tejata tejembu Maria Mupang o Japuri o etapa puri o repete vunra que tejata me vejo pe que je karamung apa kata teramun pendeve apa marina pe apa Isadora pe jenemirical pe ni apa repete vun que jerurame que je karamu tejuriva tejetare chakame aungi peneleta penejeinha de duva eramu karamu ajemu parati mapamu tajemu parati tekau do peki. Então eu estou falando, né, primeiramente
agradecer a todos, né? E também a Marina, a Isadora, né, que estão aí, nos convidou, nós trouxemos aqui, a minha companheira, nossa produtora, né, que está me acompanhando aí já há 8 anos, né? Primeiramente eu vou cantar uma música aqui antes de falar meu nome, né? Hara Heneine Raja Muruja, Hara Heneine Raja Muruja, Tavera Mukape Vene Raja Muruja, Jamuruja, Jamuruja, Hara Heneine Raja Muruja, Hara Heneine Raja Muruja, Ilvikape Vene Raja Muruja, Jamuruja, 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 Hara Heneine Raja Muruja, Hara Heneine Raja Muruja, Tavera Mukape Vene Raja Muruja, Jamuruja, Adjepé. Eu me chamo Timei, né? Sou da etnia Avaeté Assurino do Xingu, que fica próximo ao município de Altamira, Pará. O meu povo tem 53 anos de contato, né, com os Iaracanha, e já tem 8 anos que eu estou entre a cidade e a aldeia, né? Buscando entender, né, quem somos essas pessoas, quem são esses povos, né, que estamos chegando na nossa comunidade, interferindo no nosso dia a dia, né, cortando nosso rio, poluindo nossos rios, tirando nossas madeiras, né, matando, assassinando as vidas, né? Quem somos essas pessoas? A primeira pergunta que eu fiz com minha companheira: quem são vocês? Quem é tu? Né? De onde tu veio? E me aprofundei, né, a conhecer aos povos que estão chegando com conhecimento, desmerecendo a nossa, né? E hoje eu cheguei, na verdade acho que eu não, assim, o estudo nunca acaba, né? A vida, né, enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai continuando aprendendo, né? A gente vai continuando cantando, né? Mesmo sabendo que as ameaças, né, os conflitos, né, elas acontecem, e muitas vezes é banalizado, né? Por que eu vi muito, por que tu está aqui, índio? Né? Vai para tua aldeia, vai comer peixe assado, vai tomar banho no rio, né? É o que eu quero, né? Eu nunca pensei que ia estar aqui em São Paulo, né, e viajando, falando sobre a importância de manter o respeito, né, a ética, né? E é difícil assim, a gente escutar as histórias, massacre, né? O meu povo chegou em número de 52 pessoas na época do contato, e nós fomos envenenados, né? Quase fomos massacrados. E graças a Deus a gente tinha um pajé muito fortes ainda que tiraram, né, o veneno do corpo, né? Senão não estaria aqui falando para vocês. Então, a escuta, como o parente falou, é importante, né, para ele estar se comunicando tanto com nossos parentes, também com o mundo espiritual, né? E muitas das vezes o conhecimento, né, o acadêmico, o cientista, ele chega desvalorizando, mas hoje eu vejo a base de onde sai o conhecimento deles, né? Eles estão desmerecendo, tem pessoas passando fome na porta dos comércios e ninguém ajuda, né? Então, para que ele se formou? Para continuar oprimindo o povo dele? Não tem atendimento adequado nos hospitais, nas escolas. Que educação que ele está tendo? Que não está respeitando a vida, né? Eles se acham muito porque está ali ar-condicionado, né? Eu estou até com frio, tá?
estão inventando o ar, né? Estão inventando o vento, né? Estão assassinando, porque para isso, para ter essas ferramentas, ele precisa arrancar ouro, precisa desmatar a floresta, né? Estão invadindo a casa dos outros, né? E ninguém está invadindo a casa deles. E quando a gente busca o nosso direito, fala que está matando a gente, né? Eles falam que nós que estamos agredindo, nós que somos preguiçosos, né? Quem é preguiçoso aqui? Aqui as coisas estão tudo ali no mercado, cortadinho ali. Nós vamos no mato para caçar, né? Nós sabemos o horário, onde pegá-lo e como também caçar e respeitar também, né? Nós sabemos aonde vêm nossos alimentos. Nós sabemos como pegar e como plantar. E pedir também para o grande espírito, né? Hoje está aparecendo as doenças que antes não tinha, porque nós estamos consumindo também as coisas já. Então hoje a gente tem que pensar 2, 3 vezes antes de falar, antes de agir, né? E muitas das vezes também eu vejo muito, né? Hoje eu sou pajé, né? As pessoas chegam assim, vamos rezar para curar o planeta. Não, nós não somos Deus. Nós somos pajé. A gente pode curar a pessoa, pode rezar nas pessoas, né? Mas curar o planeta há uma responsabilidade muito grande, né? Então, e também eles acham que matando a floresta lá na Amazônia não vai impactar aqui. Vai impactar sim, vai impactar. A Terra só é um sol. O Sol só é um. O Deus que a gente cultua só é um só, né? Tem espíritos aqui na Terra, né? Eu estava falando ontem, né, com a Isadora, a minha coluna estava doendo muito ontem, né? É o grito das pessoas, a tristeza das pessoas, né? Dos mortos. A gente fala com os mortos, falamos sim. E nós somos, né, pessoas que estão falando, lutando, né, por direitos das pessoas que lá não teve. Eles não teve escolha, né? Eles foram mortos. Partiram para outro plano, mas a alma deles continua aqui com a gente. Então nós somos a luz para essas pessoas, para eles virem para outro plano, né? E também a resistência deles. Eu me chamo Timeim, mas antes de eu, vem meu avô, né? E damos continuidade à memória dele. E eu aprendi cantando, passando noite por noite, para eu poder entender como uma pessoa aqui, como uma pessoa pensante, né? E muitas das vezes nós somos desvalorizados. E eu pergunto para vocês, o que está dando certo aqui para vocês? Tantas empresas, tantos estudos, mas ainda vocês estão continuando. Nós estamos discutindo o básico ainda, né? Então, para que tantos estudos? Para que muita coisa? Para que muitos? Então, vocês não estão vendo o lixo que vocês estão jogando nos rios, né? Muito desmatamento e a quentura, né? E para o meu povo, o mundo já acabou. Nós somos outro povo que vieram logo depois, né? E acabou justamente por não respeitar, né? E eu fico assim, hoje eu fico mais feliz de conhecer as pessoas que estão lutando contra o seu povo também, porque não é fácil, né? Antes, quando eu ficava na aldeia, eu achei que as coisas para cá eram mais fáceis para as pessoas que estão aqui, né? Mas hoje eu vejo não, o povo daqui também precisa da nossa ajuda, né? E eu falo com meus parentes, pergunta como é o nome das pessoas, né? Não devolve o preconceito que eles têm por nós, né? Porque eles ainda estão respirando, porque nós temos uma floresta que manda energia boa para eles. A gente canta aqui, né? Mandamos a energia positiva para eles sem eles perceberem, né? Quando a gente não tiver nenhuma terra, nem floresta aqui em pé, eles vão sofrer também, é bom sim, né? Não vai adiantar construir prédio até em cima, não vai adiantar, né? O ar que ele está respirando não vai respirar mais, né? E assim, eu, como um jovem aprendiz, né, eu optei
para fortalecer a minha ancestralidade, né? O meu português é o básico de sobrevivência, porque nas escolas eles batiam na gente para a gente falar, né? E quando chegou certo momento, eu falei, esse aqui não é para mim, né? Eu estou sendo abusado, né? Porque eu aprendi com minha avó, andar no mato, escutar os animais, me conectar, né? E hoje, quando saiu Belo Monte, né, que cortou o nosso rio Xingu, a gente lutou, né? A gente nunca foi a favor e nunca vamos ser, né? Porque uma coisa trouxe a outra. E também logo depois entrou Belo San, né? Que é uma mineradora canadense, né? Para fora ainda, né? Então a invasão das terras, né, aumentaram, né? Em diversas formas, né? E não tem acompanhamento psicológico também, né? Hoje também, nós também estamos precisando, porque outra cultura já entrou nas nossas aldeias, mudando o nosso modo de viver, né? Vocês estão me vendo de roupa aqui, ó. Lá não tinha roupa, era só pintura mesmo, né? E a oportunidade que a gente tem, né, de se conhecer e falar da nossa dor, né? O sentimento ser humano, ele é real, né? Não é porque eu sou indígena ou pajé que eu não tenho sentimento. Eu sangro como vocês, né? A terra também sangra. E tudo tem dono, que nós chamamos de Ijara, né? E os Ijara vão cobrar de você, vão cobrar da gente. Como cobra nós, indígenas, também eles cobram que a gente não respeita, né? Então, querendo ou não, todos nós vamos sofrer, né? E o triste é que muitas pessoas inocentes, acabam pagando por erros dos outros, né? Mas para isso, né, a gente tem que ir ver o que está acontecendo nas comunidades, né? Porque se a gente está aqui, né, na sala fechada aqui com vocês, porque algo está mudando, né? E mais do que comprar um artesanato, né, que eu chamo de patrimônio, né? Porque não é uma coisa que tu vai achar ali na esquina. É um conhecimento que vem praticado há muita geração, né? Que sempre funcionou, né? E sempre vai funcionar. A tecnologia digital que é criada por homem, ela precisa de muito desmatamento. A tecnologia espiritual que é praticada, né, por pajés, por rezadores, rezadeiras, ela vem de uma coisa brilhante, né? Ela vem a partir da conexão do amor, né, de acolhimento, né? E isso que nos fortalece, e isso que eu adoro, acordo, né, com força, para poder dar continuidade, porque às vezes dá vontade de desistir de tudo, né? Sair correndo aí, só que para onde eu vou, né? Para onde correr? Porque o mundo está desse jeito, né? As pessoas não estão pensando. Eu vejo muito também, né, aqui, quando chega a certa idade, eles jogam os velhos no asilo, né? Nós não fazemos isso. A gente acolhe, né? A gente respeita, né? Porque eles viveram um mundo que nós não vivemos. Então, eu chego a uma conclusão que eles não têm respeito nem por eles mesmos. Imagine, né? E o ouro, a gente sempre viveu em cima deles, né? Nós nunca precisamos arrancar para poder colocar no pescoço, né? Por que colocar no pescoço? Que é uma coisa que tem que ficar embaixo da terra, né? E as pessoas não entendem, né? Não pensam, não querem pensar, não querem escutar, né? Mas quando eles ficam doentes, aí eles vão escutar, né? Querendo ou não, né? Porque, como eu falei, nós vivemos só num lugar só, num mundo só, não importa o lugar, diferentes, né? O sol não muda, o sol é quente do mesmo jeito, né? E uma frase, né, que a gente sempre fala, falou ontem, né? Se você acredita no Wi-Fi, por que a gente não acredita na nossa conexão, né? Eu, hoje,
Eu me comunico com tecnologia digital, WhatsApp, né? Facebook, mas não é o meu forte. Né? Ela fala, eu me sinto uma Branca de Neve porque tem muitos pássaros aqui, né? Muito passarinho, são meus guias, né? Eu venho da arara, do papagaio, né? E do gavião, né? O que me acompanha é a onça, né? Eu sou onça preta, né? Aí, deixado pelo mais velho, o pai já é mais velho que se foi já. Para mim, o respeito, ele se dá quando realmente tu entende a dor do outro. Né? Nós somos pessoas só, nós somos a nação, mas com um pensamento diferente. Né? Porque uma coisa que ele fala de sustentabilidade, o que vocês estão chamando de sustentabilidade? O que é sustentabilidade para vocês? Né? Então, assim, que eu deixo a minha fala aqui com vocês para a gente ter mais ética no nosso consumo, né? Porque sem querer querendo, a gente sempre acaba estimulando ou apoiando, né? Quem está desmatando a floresta, quem está poluindo os rios, quem está estrupando as mulheres, né? Tudo de alguma forma a gente está, né? Porque o ouro está ligado a muita coisa, joias, né? Até ficar bonito, né? Para colocar no brinco, no pescoço, no anel, até ser feito, ele foi arrancado da terra, né? Da onde? Qual o território? Muitas vezes mata os parentes, né? Ele vem em estímulo de prostituição, né? De muita coisa. Né? Eu, quando eu não entendia, né, direito de onde vinha, né, eu falei, não, eu acho que eu vou comprar, né, eu vou conseguir. Mas hoje não. Eu prefiro ter minhas sementes, né? Semente que a gente vai continuar plantando, né? Nós morremos, mas nosso espírito vive novamente, né? Como o espírito do meu avô está em mim, e a minha honra de dar continuidade, como ele respeitou a vida, né? E vou continuar. Não importa que dia eu vou partir, né? Mas a minha honra, respeito, né? Uma outra coisa também importante que eu quase acabei esquecendo, que a universidade indígena, ela não precisa ser criada, ela precisa ser respeitada, né? E fortalecida. Porque o conhecimento de conexão, né, de respeito à vida, nós já temos. Né? E agora que a gente está tendo um pouco de contato com o outro povo, a gente está esquecendo e está sendo massacrado. Né? Então, para isso, a gente tem que se conhecer como pessoa, né? Mas de verdade. Porque muito que eu vejo aí é muito política, né? Muita fala. Na hora da ação mesmo não vai não. Né? Inventa alguma coisa, vai embora, esquece. Né? Então, eu acho que as pessoas que estão nessa sala aqui, né? Eu acho que ela tem curiosidade o que está sendo dito, o que está acontecendo. Né? E na fala das pessoas, com a presença de vocês, eu aprendo muito. Né? Eu não sou alfabetizado, né, na escrita, mas sim pela oralidade. Estudo também o comportamento das pessoas, o corpo, ele fala muito. Né? E é isso, eu agradeço muito. E quem tiver também curiosidade de saber mais um pouco desse copo, a gente trouxe aí, a gente pode mostrar. Também temos nossas redes sociais, onde estamos publicando nosso movimento, né, nossa resistência, da nossa comunidade, né, que pouco se falam, né, da nossa etnia, né, mas o nosso grafismo ele é reconhecido internacionalmente. Né, como é que as coisas são, né? Não fala sobre o nosso povo, mas fala da nossa beleza, da nossa cultura. Né? Aí tem um tempo atrás que eu escutei dos pesquisadores, né? Que a antropologia não é política. Como não é política? Eu estou falando aqui, de certo modo, também estou sendo. Né? Então, eu agradeço mais uma vez por a oportunidade, né? E tem muita coisa para a gente trabalhar ainda. Muita coisa. Muita coisa. Né? Eu fico ouvindo, escutando, pensando,
Como eu, Timei, posso soprar de certa forma para abrir as portas para cada um de nós que estamos aqui. Porque cada um de nós aqui temos proposta, né? Para a vida, para a nossa família, né? Para o nosso dia a dia. Nós queremos cura. Como buscar a cura? Porque a doença não está sendo gerada por nós, estão gerada por os outros, que muitas vezes não querem nem nos escutar, né? Quando a gente vai para conversar, é tiro na nossa cabeça, é faca, é porrada, né? Como a gente vai lidar com essas pessoas? Reconhecendo quem são nossos amigos, né? Acho que é por aí uma coisa que vocês criaram, né? Que é a tecnologia digital, não importa onde você está, vocês falam, né? Faz live, hoje eles fazem live. Acho que é o caminho de estar junto, né? Porque acompanhamento psicológico é importante nessa trajetória. Porque a gente já perdeu os parentes já nessa trajetória que estava no auge, né? E se matou. Né? Porque não é fácil estar aqui. Não é fácil falar, não é fácil se expor, né? Imagine para as mulheres que estão aí na resistência também, porque o machismo ainda é muito grande. Se discute, mas não se coloca em prática, né? Então, eu fico feliz de falar um pouco daqui da nossa resistência, trazer um pouco da nossa resistência, a voz, né, das mulheres, das crianças, dos velhos que sofrem mais dentro da nossa comunidade, porque eles são oprimidos, né? Então, que a nossa voz, que a nossa resistência não seja em vão, né? Que aqui a gente está estudando como, né? Como que a gente vai sobreviver durante essa explosão, esse genocídio, essas agressões físicas e mentais, né? Tem que ter os profissionais, porque nós não estamos adoecendo sozinhos, não. Estamos adoecendo todo mundo junto, né? Por isso que eu falo, nós não temos resposta para todos. Temos como lidar com a estrutura, né, da nossa comunidade, o problema da nossa comunidade. A partir quando chega outro, né, aí temos que conversar. Né? Então, é isso, pessoal. Adjepé, muito obrigado pela oportunidade. Tô meio emocionada, assim, não sei se eu... Obrigada, gente. Muito obrigada. Fiquei pensando muito nesse avesso de tirar, né? Você tira o ouro da montanha e aí você bota a vida dentro da terra. Você tira o que está lá e enterra a vida, assim. Que avesso é esse, né? E que sistema é esse? E é uma coisa que eu fiquei pensando também, foi que esse sistema como um todo, ouvindo vocês, assim, fiquei pensando sobre isso, esse sistema como um todo, né? Que é o sistema da extração, o sistema da exploração, o sistema do capital, eurocêntrico, tal, enfim, independente do nome que a gente quiser chamar, assim. Mas esse sistema, ele se coloca também numa grande ficção, como se ele fosse o único sistema possível, né? E aí escutar a Sheila, escutar o Timei, não é não. Não é. E eu acho que é uma grande ficção, assim. A consequência não, né? A dor que causa, não. Mas é um sistema que se vende, ele se coloca como se ele fosse o único sistema de organização possível e de relação possível. Perguntar o nome, né, Timei? Perguntar o nome. Conversar. Eu gosto muito de conversar com insetos, sou meio obcecada com inseto, adoro. E aí eu acho que falta, assim, um pouco, né? A gente perguntar o nome das coisas, o nome das pessoas e abraçar, assim, né? Acho que olhar no olho, assim,
Porque acho que da individualização das coisas, ontem a gente falou disso, acho que tem muito esse lugar que é responsabilidade de política pública, sim, que é responsabilidade das grandes empresas, sim, que não é responsabilidade de um lugar individual. E acho que de um lugar individual, para mim, faz muito sentido olhar no olho e entender que aquela relação existe, que aquilo ali é uma relação de corresponsabilidade e de codependência também. E aí, estar em São Paulo e ver aqui na frente um monte de gente em situação de rua, quando é que vira a chave? Quando é que a gente para de ver? E aí, para mim, eu penso muito na montanha, que é de frente à minha casa, que é uma das 3 minas em risco iminente. E ela parece muito uma pessoa, então é muito fácil de trazer uma humanidade assim para ela. E aí eu fico pensando, quando é que a gente parou de ver? Ela é na estrada São Paulo, Minas Gerais, passa milhões de caminhões por dia. Quando é que a gente para de ver as coisas? E eu acho que é quando a gente acredita que esse é o único sistema possível mesmo. Mas não é. Não é. E se a gente escutar quem está aqui há milênios, talvez a gente encontre lugares de tecnologia diferente, de conexão diferente, né? Estou muito emocionada mesmo, está sendo muito difícil para mim falar, talvez estou falando um monte de bobagem. Essa obra que está lá embaixo de mim, acho que foi com certeza a coisa mais difícil para mim assim, de fazer. É muito pessoal mesmo, assim, de um estupro, de uma violência como mulher, e que de algum jeito me fez olhar para a minha montanha. É a minha montanha, mas é minha. É minha mãe ali. Mas me fez olhar para ela ali de um jeito que eu consegui sentir mais o meu corpo, assim. E aí, das coisas que eu estou escutando, das coisas que eu estou sentindo no meu coração, de cada um de vocês que falou, eu acho que existe um convite para mim, assim, dessa escuta, que é trazer mais e mais para a pele, que é trazer mais e mais para o coração, para a gente. O sentimento de existir em rede. O sentimento de existir dentro de um território. Porque aí não vai ser outro mais. Não vai ser distante mais. Acho que a gente precisa ver ou desver, escolher o que a gente desvê. É muito curioso, né? Que as pessoas que sabem mais sobre como é que a água chega na sua casa? E como é que, sei lá, na publicidade? A publicidade, quanto que se ganha para vender? Eu, por exemplo, já fiz publicidade para uns, sei lá, quanto que se ganha para vender um veneno? E aí, como é que a água chega para sua casa? E a pessoa que sabe como é que a água que sai da mina e chega na sua casa, quanto que essa pessoa ganha? E quanto é que quem vende o veneno está ganhando? O que é que esse sistema valoriza ou não? O essencial está muito invertido. O ouro está para fora da terra e a vida está dentro. Eu acho que essa não é, eu me recuso a acreditar que essa é a única possibilidade. Queria abrir para vocês. Bem, gente, pega esse microfone aqui. Quem? Posso falar? Ô, Mário. Eu vou falar no... Você poderia se aproximar? Ah, não. Mas a gente tem calma, não tem pressa. Pode Marina. ser. Não dá para chegar o... Não dá. Não chega. Eu vou, gente, só ter um pouquinho de... Sim, sim, Não. não tem pressa.
Aceitar aqui um pouquinho, que é melhor. Boa tarde, gente. O meu nome é Mari de Sá e eu também faço parte dessa exposição, porque estou ligada diretamente ou indiretamente a essa pessoa maravilhosa, né? E eu não podia deixar de falar do tamanho da emoção que envolve o meu trabalho até hoje. E eu falo que o meu trabalho é aquele dos RG, porque eu quis deixar gravado que essas pessoas continuam e os RGs deles estão lá embaixo e fazem parte da nossa vida e vão fazer porque todos nós estamos interligados. Sempre o que acontece na Síria, o que acontece na Rússia, em outros países, na Amazônia, ou aqui perto de nós, ou então no nosso vizinho. Todos nós estamos conectados. E eu não quero me alongar muito, mas eu preciso dizer que eu, como nas falas de algumas colegas aqui, eu encontrei o vazio. O vazio que é essa conexão entre o que a Vale fez e faz. E eu fiquei muito abismada, porque eu fiz o meu trabalho, o primeiro meu livro de artista, que é esse que está aí, com as informações da internet e da faculdade. O segundo, eu já fui lá em Brumadinho. Eu entrevistei diretamente as pessoas e conversei com elas. E percebi que as pessoas estavam muito divididas. Aquelas que estavam realmente traumatizadas com o tamanho da tragédia em si, e as outras que estavam contemplando a Vale porque estavam sendo indenizadas, né? E aí eu fiquei chocada com essas informações e continuei. Agora, em julho desse ano, eu estive lá em Minas Gerais de novo, onde eu pretendo voltar e continuar o meu trabalho. E eu quero dizer para vocês que o vazio, ele tem forma, ele tem som, ele tem gosto. A forma dele é quando você vê assim na sua mente, assim, o que eu vi lá durante uns 20 minutos, passando os trens lá em Minas Gerais, tudo repleto de minério. Aquele barulho. Tac, 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 tac. Olha o som, olha o som. O gosto, experimenta daquela água. Você vai sentir o gosto. Você quer sentir o tato, pisa naquela areia, naquele barro. Eu quero dizer para vocês que aquela terra que está aqui na exposição, eu também tenho parte dela lá na minha casa, guardadinho como se fosse um tesouro. E parte dela eu usei no meu segundo livro como capa e contracapa, que foi levado no forno como cerâmica. E para o nosso susto, eu com a minha professora de cerâmica, aquilo virou óxido de ferro. Aí onde eu fiz um novo livro de artista, tudo, e está lá na Belas Artes, sobre a custódia deles. Então é isso que eu quero dizer, assim, não é só a Vale, não é só a tragédia em si, mas é o que está aqui na cabeça das pessoas. Quando eu fui lá em julho agora, e tinha uma conhecida nossa, ela estava pleiteando uma vaga lá na Vale para trabalhar, eu questionei ela diretamente, mas por que você quer trabalhar na Vale? Porque ela já matou tantas pessoas, principalmente aqui perto de você. Mas só que eu preciso trabalhar, eu preciso levar o sustento para minha casa. Eu preciso, pôr comida dentro de casa, preciso pagar uma água, uma luz e tudo. E assim a Vale vai
vai fazendo, corrompendo a mente das pessoas. Então, é assim, eu só queria deixar bem claro que, por mais que a gente faça a nossa luta, tem que ser para mudar cada um, né? Da mentalidade, da forma como ele vê. Que, como disse aqui os nossos amigos originários, a gente toma água, a gente come a comida que vem da terra. Não é o ouro que a gente come, não é nem a nota, né, que hoje em dia é digital, né, o dinheiro. Mas a gente tem que relembrar isso. E é isso que eu tento fazer. Assim como eu fui convencida, né, perante os meus estudos que eu fui buscar e tudo, e me abre o caminho, que a nossa luta ainda é maior ainda, porque você está lutando com a mente humana. Como é que nós vamos tirar essa vara do poder? Como que nós vamos tirar? Politicamente? Então é só isso, gente. Muito obrigado. Eu só queria compartilhar esse meu sentimento, tá? E estamos aí. Obrigado, Isadora. Olha, esse ensinamento aí foi maravilhoso, sabe? Me fez lembrar de muitas perguntas que eu também andei fazendo para minha mãe depois de tudo isso. A gente vai ficando um pouco mais curioso. E dentro da nossa comunidade, a gente tem escola, né, que os professores indígenas trabalham com as crianças de 1º a 5º ano. E existe a semana de trabalhar com a questão, né, histórica, existe a aula da língua, a nossa forma de falar, o nosso dialeto, né? E tem dias que eu sinto que fica muito complicado para os professores indígenas, porque tem que sentar com as crianças para falar sobre a nossa história, sabe? E fazem muitas perguntas sobre o rio, entende? De que forma manter a nossa história, mas falando de um rio no passado, né? E é muito louco isso. É um espaço assim, pensa bem, a gente bebe água e come terra. E dentro da nossa comunidade, o meu povo tem que ensinar as crianças a história de um rio no passado. Sabe? E quando a senhora falou sobre o vazio e o som do trem que passa nesse vazio, é isso que a gente fala. Esse é o vazio. O barulho do trem é um vazio. O minério que brota da terra, né, que está ali tranquilo, mas aí vem as pessoas poluindo, destruindo. Isso é o vazio. O vazio da destruição, sabe? O vazio de falar de um rio no passado. E aí vem nós, sabe? Meu povo, eu vou falar, eu honro ser Krenak. Eu tenho orgulho, cara. Porque, olha, é difícil. Você tem que educar suas crianças com a água correndo ali, na sua frente. E você tem que falar com elas, não toca. Não pode tocar nesse rio. Ele tá muito. Ó, não pode comer tatu. Porque o tatu, a carne dele tá ruim. Ó, não pode comer paca. Não pode comer capivara, que é uma das carnes que a gente adora na nossa comunidade. A gente adora capivara assada com mandioca. Mas tem 8 anos que a gente não come mais capivara. Tem 8 anos que meu povo não vive a comer a caça. Entende? Porque não pode. A carne dos bichos está tudo ruim.
E tem muitas coisas que a gente vem mostrando para as pessoas. Diariamente eu coloco nas minhas redes sociais como estão os peixes. Os peixes estão lotados de tumores. Nós estamos falando de questões cancerígenas aqui. Na boca dos peixes, o formato, as espécies totalmente modificadas. Dentro de um rio que corre de frente a mim. De frente à história do meu povo, de frente às minhas crianças, de frente a toda a minha família. Mas será mesmo que a sociedade está tendo entendimento disso? Aí quando eu vejo os parentes falando, poxa, nós comemos peixe assado, nossa, que massa, velho. E quando eu vou para as comunidades deles, tem muitos parentes que me recebem com peixe assado, porque sabe o sofrimento que a gente está tendo aqui. Mudou por completo a vida do meu povo. Comida vem da cidade. Até porque, gente, vamos fazer uma horta? Vamos falar de bioeconomia? Caralho! Como é que você fala de bioeconomia se a sua água de um rio está totalmente podre? Como assim bio? E ridículo, sabe? Como trabalhar dentro da nossa comunidade se todo o lençol freático está totalmente poluído. Isso existe questões científicas que comprovam isso. Existem estudos que não foram ver. Foi pelo Branco ainda que fez. Não foi nós. Porque a gente já fala sobre isso há muito tempo. E aí? Até que ponto a gente também está destinado a se colocar no lugar do outro, sabe? Para ter entendimento desse vazio. Do som da buzina de um trem que passa como vazio. É isso que a gente vê na minha comunidade. Aí tem muita gente que fala, os caras que é metido. Temos que ser metido mesmo. Sabe por quê? Porque somos o único povo do estado de Minas Gerais que ainda luta para ter o reconhecimento dos nossos direitos na justiça. Enquanto muitas famílias se venderam. E aí, em vez de nos dar força, muita gente critica. Mas está aí. A gente continua sendo resistente e mostrando para todo mundo, ó, PHP, Samarco, Vale, Renova, é tudo um bando de empresa ordinária que destrói a mente da sociedade para poder deixar o trem passar. Mas nós somos resilientes, porque a gente está buscando ações, ideias, com muita inteligência para saber como lidar com esse processo do reeducar dentro da nossa comunidade e também do reeducar fora da nossa comunidade. Quando eu falo sobre a questão dessas empresas estarem dentro das universidades, é verdade, porque os cursos são formados, criados para as empresas. Você não vê um curso pautado totalmente para as pessoas terem entendimento do significado da terra e de recuperar ela do zero. Não, tudo tem por trás algo pautado para essas empresas. Fica complicado. A cada dia que passa, não está fácil. Sabe? Mas a gente segue, né? Meu pai falava antigamente que a gente precisa ter entendimento que a gente é um grão de mostarda. Uma semente de mostarda faz muita coisa. Uma única semente. E eu nunca vou esquecer disso que ele falou para mim. Então eu me considero uma sementinha de mostarda. Pequenininha! Mas com muita vontade de vencer, sabe? É isso. Tá bom? Muito obrigada por só ter falado sobre esse vazio. Também sou um grão de mostarda. É isso. Vamos fazer um momentinho assim, todo mundo pensar numa semente de que você quer ser? Acho que vamos sair daqui com essa reflexão. Estou muito emocionada, muito feliz. Acho que eu só queria dizer que essas empresas ordinárias, elas têm um presidente, tá? Elas têm um nome, elas não são só um CNPJ. E a gente está falando aqui de justiça. O nome do presidente da Vale no dia do rompimento da barragem de Brumadinho é Fábio Schwartz. Nome alemão, né? Claro.
Eu acho que pessoalizar também, né? Vão pessoalizar a montanha e vão também lembrar do nome das pessoas que estão soltas. Em um país que tem 70% do sistema carcerário de infratores e não criminosos. Em julgamento, a maioria absoluta não branca. 19 pessoas estão soltas que cometeram o crime e assassinaram 272 pessoas. Essas pessoas têm nome. Essas empresas não são número de CNPJ. A Vale não é a Vale. A Vale tem um presidente, a Vale tem um conselho, a Vale tem investidores. E na pontinha lá, desse tamanhozinho, a Vale também tem consumidores finais, que somos nós em várias medidas. Mas nós estamos na outra ponta também, que nós podemos cobrar essas pessoas nominalmente. CPF, não CNPJ. RG. Né, Mari? Isso aí. Mas quero terminar com a sementinha. Prefiro terminar com a sementinha do que Fábio. Acho que a gente tem tempo para mais uma perguntinha, né, Mari? Eu queria também falar de você. Marina, vem cá. Que você está aí escondidinha e você é a grande responsável por tudo isso. Maravilhoso. Obrigada pelos últimos 6 meses. Sementinha de Imbaúba. Você conhece Imbaúba? Não. É uma árvore de cerrado. Maravilhosa, assim, ó. É uma árvore de prata. Obrigada, gente. Eu estou muito emocionada. É difícil de falar porque a gente se envolve em vários níveis, né? Não só na prática fazer isso aqui acontecer, mas afetivamente também. Então, é uma honra muito grande ter vocês aqui também. Para a gente é muito importante. A gente precisa falar sobre esse assunto e o Instituto tem essa missão. Então, a gente faz isso por meio da arte, mas a gente faz isso por outros meios também. E se vocês puderem conhecer um pouco do Instituto, a gente está nas redes sociais como Instituto Camila e Luiz Taliberti. Vou aproveitar que a Isadora passou a bola para mim e avisar que quinta-feira agora a gente realiza um ato na Avenida Paulista com a Rua Pamplona. É um ato em homenagem, por memória, né, do acontecido, em homenagem às vítimas e por pedido de justiça. Como a Isadora muito bem colocou aqui, ninguém está preso até agora, existem criminosos soltos por aí. Eles enterraram 272 pessoas e a gente precisa buscar essa justiça o mais rápido possível para que não aconteça novamente, né? Então, inclusive, a gente tem um abaixo-assinado, o QR Code está na porta da sala expositiva. É muito fácil de assinar, é só apontar o celular, ele vai levar direto vocês lá pro site de assinatura. E o nosso objetivo, a gente deve estar com umas 42 mil assinaturas, mais ou menos. Talvez hoje tenha subido já um pouco, mas nosso objetivo é chegar em 100 mil assinaturas. E então, por favor, assinem, compartilhem com seus familiares, amigos, para a gente poder tentar fazer justiça nesse país, que não é fácil fazer justiça. É isso. Obrigada ao Instituto também pela oportunidade de poder mostrar meu trabalho também, de alguma maneira. Eu sou muito acolhida por vocês sempre, e isso é muito especial para mim. Obrigada, gente. A exposição está aberta até 25 de fevereiro, tá? Então, ainda tem um tempinho aí pela frente para vocês poderem E visitar. vamos fazer um evento de encerramento, né? Isso. A gente vai ter no último final de semana, depois do carnaval, final de semana depois do carnaval, 25 de fevereiro, a gente vai ter uma mesa aqui, assim como essa, 5 anos depois, que é para falar como é que está hoje, né? Depois de 5 anos do rompimento da barragem, além da questão da justiça, o que acontece? O que acontece com a comunidade no entorno? O que aconteceu? Há coisas muito graves acontecendo. Eles contaminaram um rio inteiro, e um rio que era fonte de água potável, e então, teoricamente, a Vale deveria prover essa água, né?
e ela está cobrando pela água, ou seja, as pessoas além de perderem a possibilidade de... A Copasa está cobrando pela água. Quer cobrar pela água. Então, assim, isso é uma das coisas, tá? A situação é realmente muito grave. Então, no dia 25, 24 ou 25, no último final de semana da exposição, a gente vai ter essa mesa, inclusive com participação da Avabrum aqui, que é a Associação de Familiares. Então, vai ser uma mesa bem importante aí pra gente. Fiquem ligados nas redes sociais, que vocês vão poder se informar melhor. Obrigada, gente. Alguém mais quer falar? Será? Acho que só mostrar assim que é possível trabalhar diferente, né? A gente não precisa trabalhar para mineração, a gente não precisa trabalhar para quem está causando câncer na população. A gente pode conseguir o nosso recurso de sobrevivência para continuar lutando sem se vender, sem se prostituir. Existem várias formas de prostituição de mente, muito pior do que sexual, né? E que estão matando muito mais. Então, é possível sim. Então, aqui a gente tem produtor cultural, né? A gente tem artistas, a gente tem gente de várias áreas de conhecimento e a gente não precisa estar trabalhando para o que está destruindo. Esse papo de que a gente precisa pagar as contas e por isso a gente está só fazendo o nosso trabalho é corrupção passiva e é a síndrome do capitão do narco que está dentro da nossa colonização e de tudo que a gente diz que quer decolonizar. Agora, liberdade tem preço. Quem é que está disposto a pagar de verdade? Né? Então, eu acho que é isso. E falar, a gente é corajoso. Eu acho corajoso quem é que se vende para essa galera. Né? Porque enfrentar quantas toneladas? Né? 10 toneladas de lama por segundo, acho que ali é que é, né, coragem. Né? Então, eu só agradeço por vocês estarem aqui e eu, como uma pessoa que a princípio me formei em mídia, né, em comunicação, marketing, design, poder encontrar pessoas que estão mostrando que a gente pode sim fazer diferente, entendeu? Acho que é a maior vitória a gente estar aqui continuando falando que a gente pode fazer diferente, que a gente não precisa se vender para essas empresas, né? Embora a gente seja assediado constantemente. Eu quero falar uma frase que é: onde tem montanha tem eco também. Então, esse tipo, né, de eco, quanto mais a gente puder falar sobre essas coisas, espalhar, é muito importante, porque tem várias outras serras ameaçadas em Minas Gerais. A Serra do Curral, que é o símbolo da cidade de Belo Horizonte, a Serra do Gandarela, que é o manancial de água de BH. Então, assim, quando isso sair, sabe, dos limites das nossas montanhas, a Serra do Espinhaço também estão tentando. Então, gritar na montanha não é eco bom. Quer falar? Gente, eu vou. Tô aqui pensando, falo. Gente, boa tarde, mais um dia. Bom, agradecer, é incrível poder ouvir, né, vocês que estão lá na linha de frente, nessa luta, e aprender tanto essa voz, né, que canta, que ecoa e que treme dentro da gente, né, assim, é incrível. Eu fiquei pensando aqui, tô pensando o tempo todo, né, teu filme Labra, que eu levei para meus alunos verem numa aula que eu fui fazer, e foi tão forte, tão intenso, que no fim a gente não teve como fazer debate, ninguém teve energia, assim, né, de vamos encerrar a aula aqui, porque não vai dar para discutir, porque é muito intenso, é muito forte, e foi uma surpresa, porque a gente preparou um roteiro de aula que ele não aconteceu completamente, porque as pessoas ficaram sem voz, né, ficaram mudos após a sessão, foi muito intenso, assim, e você fez uma outra observação que é de Valadares, e eu fiquei na mente, assim, né, que Valadares, a gente não pode esquecer que Valadares exporta mão de obra, né, para o mundo, para trabalhar de todas as formas,
com um trabalho braçal, pessoas que estão o tempo todo carregando o sonho americano ainda, né? Essa coisa de uma vida estrangeira, de uma vida de fora. Então, assim, Valadares não trabalha com mineração, mas trabalha com uma outra coisa, que é a mão de obra, né? E está o tempo todo, assim, exportando gente. E um terceiro ponto que tem me pegado muito forte, assim, que é o trabalho, o trabalho que a Vale fez desde que aconteceu o acontecimento de Brumadinho, de levar famílias para o Pará, né? Assim, pessoas que saíram de Minas Gerais após a tragédia para continuar trabalhando para a Vale, mas no Pará, porque de alguma forma esse trem da Vale ele ruma, né, para um outro espaço, para um outro território, para que essas pessoas possam continuar seu trabalho, para que essas crianças possam continuar sonhando em continuar servindo a Vale em um outro estado. Vamos destruir um outro lugar, né, que está mais fora da mídia, que está mais fora desse eixo sudeste. Vamos levar todo mundo para o Pará e vamos oferecer as condições de vida, eles estão chamando de adequada, né? O que a gente pode chamar, né? Qual que é o adjetivo que a gente pode usar para essa condição de vida das pessoas que migraram? É uma migração, né? Sair de Minas Gerais e ir lá para o Pará para continuar o trabalho para a Vale é um trabalho de migração e também de exportação de mão de obra para um outro estado. Eu ouvi falar que tem uma cidade mineira lá, né? Assim, que fundaram uma cidade para o povo de Minas Gerais. E aí a cultura, né? E a língua, do que a gente está falando? E a arte? Onde é que está a arte manifestada nesse povo que perde o seu referencial para continuar servindo uma empresa que matou os seus, né? Matou os seus. E aí, assim, muitas questões que atravessam essa mesa e que faz a gente ir embora para voltar dia 25 de fevereiro, né? E discutir o que a gente pode divulgar, para onde que a gente pode levar essas informações, porque, assim, a academia é uma bolha, né? É muito interessante vocês falarem a universidade. A gente não precisa de universidade indígena, né? A gente precisa que respeite o nosso conhecimento. E essa fala, essa voz que vem sendo silenciada há séculos, né? A gente, como eu disse ontem, e repito hoje, a gente tem um referencial para colaborar para um pensamento que vai além dessa cultura que coloca essas empresas num altar que não nos interessa. A gente não quer cultuar mineradora, a gente quer cultuar montanha, né? A gente quer ver montanha viva, gritando. Não é esse o caso, assim. Então, mais uma vez, agradecer e falar que estou voltando para casa esse fim de semana, assim, com um outro sentimento muito bom, muito inspirador. Obrigada. Eu queria aproveitar só a fala da Shirley, que ela gostaria de ser uma semente de mostarda, né? E lembrar também que a Helena no começo falou que a morte dos nossos filhos não pode ter sido em vão, né? E aí o assunto é muito pesado, né? E às vezes a gente fica assim desanimados e a ponto de entregar, né? E desistir, né? Mas o Instituto ele adotou como lema uma frase que a gente captou por aí: eles tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes. Eles tentaram enterrar os nossos filhos, porque a lama enterrou os nossos filhos, né? Mais as outras 200 e tantas vítimas, em Mariana também. Mas não foram só os nossos filhos que foram enterrados. Um rio também foi enterrado.
Tem territórios sendo enterrados. Territórios em Minas, territórios no Pará, territórios na Amazônia. Mas eles esquecem que nós somos sementes. E são sementes que nós vamos germinar. Pode não germinar hoje, não pode germinar amanhã, mas essas sementes vão ser germinadas. E eu peço para vocês que vocês acreditem que vocês são sementes. Que vocês acreditem que a semente de vocês é poderosa. Só precisa que vocês levem em frente isso. E não desistam também. Porque se vocês não desistirem, nós também não vamos desistir. A gente vai estar junto. Eu só vou compartilhar uma música que é do nosso costume, né? A gente abre a roda e fecha com o canto, né? Para nossa alma, nosso espírito voltar para nossa família, né? Para o nosso trabalho. Pejikika Waimope Yumurarija Pejikika Waimope Yumurarija Pejikika Waimope Pejikika Waimope Yumurarija Pejikika Waimope Yumurarija Pejikika Waimope Hamaya peje hipapatanera Hamaya peje hipapatanera Nepapata tenjene ekawiyuakau Jumurarija Pejikika Waimope Yumurarija Pejikika Waimope Yumurarija Pejikika Waimope Hamaya peje hipapatanera Hamaya peje hipapatanera Nepapata tenjene ekawiyuakau Jumurarija Pejikika Waimope Jumurarija Pejikika Waimope Kepenekaramu udah bajipe Marino Nera Narakai koyon mai Narakai koyon mai AGP, muito obrigado.